A força das coisas. Um programa de Luís Caetano. Foi amigo de reis e prostitutas e cuidava de ambos com igual empenho. A elas, internadas no Hospital do Desterro, chegou a levar a neta Sofia, ainda criança, para as reconfortar com leituras de poesia. Parece que a pequena tinha jeito. Tomás de Melo Brainer viveu o fim da monarquia, a Primeira República e o advento do Estado Novo, e nos quase 40 anos de diários que escreveu, foi um cronista desses tempos. Um príncipe do espírito, como foi chamado, era contra qualquer forma de violência, execrava a pena de morte ou as touradas e virava as costas ao pedantismo. Uma vida cheia, feita biografia agora por Margarida de Magalhães Ramalho, uma investigadora que continua a abrir-nos portas para a nossa história do século XX. Tomás de Melo Brainer, Relatos de uma Época. Acaba de ser publicado com a chancela Imprensa Nacional Casa da Moeda e é um livro para conhecer no programa de hoje, já a seguir com Margarida de Magalhães Ramalho, em entrevista. Regressemos à consulta de sífilis que Melo Brainer transferiu ainda em 1897 do Hospital de São José para o do Desterro, onde se encontravam internados a maior parte dos doentes infectados pela moléstia. Até à primeira década do século XX, os tratamentos da sífilis eram feitos à base de pílulas ou injeções de mercúrio, o que levou ao dito popular uma noite com Vênus e uma vida com Mercúrio. Os efeitos secundários eram, obviamente, grandes. Posteriormente aparecerão terapêuticas melhores, mas só na década de 1940 a penicilina trará a verdadeira solução. Tratando-se de uma doença sexualmente transmissível e sendo a prostituição mesmo proibida uma prática comum, a lei portuguesa obrigava há muito as meretrizes, ou como então se dizia, as toleradas, a estarem inscritas no governo civil e a serem vistoriadas semanalmente pela polícia sanitária. Quando a infecção era detectada, eram retiradas das ruas e postas em enfermarias-prisões para serem tratadas e para impedir que contaminassem mais clientes. Até 1862, altura em que começaram a ser enviadas para o Hospital do Desterro, as prostitutas doentes eram colocadas no antigo convento de São Vicente de Paula, a Rilha Foles, que mais tarde viria a ser o Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda. As condições de internamento destas desgraçadas eram as mais deploráveis e, na ótica de Melo Brainer, inaceitáveis. O problema é que, até aí, ninguém se preocupara com o bem-estar da escória da sociedade. Primeiro nas consultas e depois nas enfermarias que dirige a partir de 1906, Melo Brainer vai bater-se pela dignificação das suas doentes e pela melhoria das condições de internamento, conseguindo que acabassem por ser melhores do que as dos outros doentes do hospital. Como refere a investigadora Cristiana Bastos, o estigma do lugar não o afeta. Procura elevar a qualidade da assistência, recorre a expedientes práticos como envolver os doentes na prestação de cuidados, dada a inexistência de pessoal para o efeito. Apela à caridade e convence os amigos e conhecidos a fazerem doações de equipamentos que tornem mais aceitáveis as condições de acolhimento, tratamento e diagnóstico. Assim, vieram louças, roupas, livros e até um microscópio. Membros da aristocracia visitavam as internadas no Desterro e a prima Maria Ficalho acompanha-o quase sempre na Páscoa e Natal para lhes levar amêndoas e bolos. O seu esforço de aliviar as condições das internadas chegava ao ponto de, uma vez, levar com ele a dotada neta Sofia para recitar poemas e, assim, ajudar a distraí-las. Um excerto da vida e do livro Tomás de Melo Brainer, Relatos de uma Época, do final da monarquia ao Estado Novo, livro de Margarida de Magalhães Ramalho, agora editado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. E que livro monumental, Margarida de Magalhães Ramalho, bem-vinda uma vez mais à Antena 2, porque é de uma vida também monumental que se trata, a de Tomás de Melo Brainer, 4º Conde de Mafra. Viveu entre 2 de setembro de 1866
e 24 de outubro de 1933. Porquê é que esta vida merece ser contada? Este homem é excepcional. Eu gostei imenso de fazer este trabalho. Divertiu-se mesmo. Diverti-me, chorei. Riu-se lá na Torre do Tombo. Ficámos a saber que impressionante. As pessoas, os outros estudiosos, de vez em quando ouviam uma gargalhada ou uma lágrima a cair. É verdade, porque é quase impensável o espólio, além do trabalho que este homem deixou, e que nós só podemos ter a noção e a percepção daquilo que ele verdadeiramente foi e da importância que teve, até do ponto de vista como médico, por aquilo que o Luís já leu, e de facto ele tem um papel importantíssimo na prevenção das doenças venéreas e na preocupação de melhorar as condições dos seus doentes, mas sobretudo porque ele é um cronista, é um homem fora do seu tempo. E depois fez uma coisa extraordinária que eu adoraria que houvesse mais pessoas a terem feito, que foi escrever um diário durante 40 anos. Entre 1 de janeiro de 1897 e 21 de outubro de 1933, portanto até 3 dias antes de morrer, ele ainda pede à mulher para tomar nota de alguns pensamentos, de alguns relatos. E ela acaba por relatar no dia em que ele que é o último dia em que ele já não consegue dizer, enfim, porque ele ao princípio ainda lhe dita o que está a acontecer. Depois tem um acidente vascular cerebral. Sim, mas sobretudo aquilo que eu constatei até outro dia no dia do lançamento do livro na Biblioteca Nacional, uma das pessoas que falou foi o Dr. Damas Mora, que é médico, cirurgião, e que diz aquilo que eu mais ou menos suspeitava, mas que também não tinha a certeza. O que o mata verdadeiramente é que naquela altura ele dava uma transfusão de sangue, ele tem uma hemorragia interna, dão-lhe uma transfusão de sangue, e obviamente nesta altura os tipos sanguíneos a compatibilidade ainda não estava estudada. Exatamente, não estava. E ele provavelmente terá morrido em sequência da incompatibilidade com o sangue que lhe deram. Mas isso antes ou já perto da morte? Nem sei se 24 horas antes. Porque ele tem uma saúde frágil desde há algum tempo. Ele é um homem com uma diabetes, a partir de certa altura percebe-se que ele está muito preocupado sempre com a diabetes e com a subida do açúcar e esses problemas, que também era uma doença que na altura não tinha nem tratamento quase, era mais ou menos dietas e ir águas durante o verão para as termas. Mas o que é facto é que aquilo que francamente vai, independentemente da tal hemorragia e tudo, o que lhe vai cheira-me que aquilo que o vai fazer ir abaixo é exatamente essa história da transfusão. Embora ele nos últimos anos da vida teve desgostos muito grandes. E isso também o deitou abaixo, seguramente. Nomeadamente a perda da família da filha e do neto. Esta é a parte funesta, mas até lá há uma vida cheia de força, de gosto naquilo que fazia, de entrega à profissão. Ainda sobre esses diários, estamos a falar de quantas páginas? Creio que... Quantos meses de leitura, Margarida? 1 ano e quase meio. Em trabalho cotidiano? Em trabalho praticamente cotidiano. E a parte engraçada é que eu comecei isto completamente sem rede. E começou, nós estamos aqui nas instalações da Rádio e Televisão de Portugal, foi por aqui, por este edifício, que serviu de sede à Expo 98, onde começou a trabalhar muito antes desse ano. Foi aqui que ele terá nascido. Foi, o livro, mas não o livro, mas a vontade de o fazer. O conhecimento da vida. Estava a fazer uma exposição para a Expo 98 sobre o Rei Dom Carlos e a oceanografia no âmbito do centenário das primeiras campanhas oceanográficas, e é nessa altura que um dia aqui, precisamente neste corredor, perto onde nós estamos, que encontro uma colega, a paisagista, a minha querida amiga e paisagista, a arquiteta paisagista Teresa Anderson, e ela diz-me, o meu bisavô era médico da Casa Real e conhecia muito bem, é muito amigo do Rei Dom Carlos, e nos seus diários tem muitas referências às campanhas oceanográficas. Eu disse, eu quero ver isso. Então, olha, vai ter que ir à granja onde o meu pai vive e ele pode-lhe mostrar os diários. Eu fui à granja, vi os diários, gostei imenso de Gustavo Melbreiner Anderson, que era o pai da Teresa, uma pessoa encantadora, mostrou-me aquilo tudo, e ele, na altura, do seu bolso, com um apoio, agora não me lembro muito bem como é que se chama a fundação, fez ainda uma publicação em 4 volumes de alguns dos anos dos diários,
certos, não integralmente, mas um bocado. E eu fiquei fascinada com o potencial daqueles diários. Eram 50 volumes. Estamos a falar de um cronista do final da monarquia, da Primeira República e do princípio do advento do Estado Novo. Do Estado Novo. E, portanto, nessa altura fiquei super entusiasmada com aquilo. Ele Gustavo Melbrenner, foi muito simpático e aceitou um desafio que eu lhe fiz, que era retirar dos diários tudo o que havia sobre a parte da oceanografia, que nós editámos enquanto Expo 98, para essa exposição. Mas pronto, o assunto morreu ali. Como é que eu ia parar à granja? Não era da minha família. Não havia um projeto ainda pensado também para isto. Eu ia para ali ler diários, fora da questão. E, portanto, isto só regressa. Mas ficou sempre na minha cabeça esta ideia dos diários. O que é que estará nos diários? E em, agora, 2014, o Expresso pediu-me para eu fazer uma parte de um livro para uma coisa sobre a Primeira Guerra Mundial e ele voltou-me a ideia, disse o que é que o Tomás Melbrenner terá escrito sobre isso. Sobretudo que eu sabia que ele tinha feito a referência destes anos todos, portanto, o que é que ele diria, do que é que se passava em Lisboa nesta altura. E é nessa ocasião que eu vou procurar outra vez a Teresa, que eu tinha-lhe perdido o contacto desde o final da Expo, telefone-lhe e ela, infelizmente, o pai já tinha morrido, depois os diários tinham passado para o irmão que também, infelizmente, já tinha morrido e estavam com o sobrinho. Já em Lisboa? Já em Lisboa. Portanto, mais perto. Muito mais perto. E eu ainda fui à casa deste sobrinho, muito simpático, permitiu, que não me conhecia de parte nenhuma, que eu fosse para a casa dele, ele ia trabalhar e eu ficava lá em casa a ler os diários, mas não era prático, até que a família decidiu, e é muito boa hora, de depositá-los na Torre do Tombo. Nos 150 anos do nascimento. E foi a partir daí que eu comecei para lá lê-los. E falei à foram... Teresa, falámos da hipótese de se fazer qualquer coisa com foram isto. Foram 14 meses? Mais ou menos. Entre ler, porque não é só os diários, não são só os 50 volumes de diários, que É uma letra muito letra boa. legível? Não é letra de médico? Não. Sim, nós temos aqui... lê-se muito bem, felizmente. E depois, além disso, ainda tinha 2.500 cartas. Portanto, e para não falar que está ainda na mão, se calhar, de muitos membros da família, mas eu achei que melhor era ficar-me só com esta parte, que já era mais do que muito. E aqui está o livro agora. E o livro deu-me muito gosto. Biografia a partir desse hábito tão recomendável, como dizia. Sem dúvida. Espero que muitos o tenham feito e que por aí em bibliotecas privadas ou em arquivos e continuem a fazer, até para satisfação pessoal. Claro. Vamos então ao início desta vida. Ele nasce, obviamente, de uma aristocracia já muito longa e nasce em circunstâncias particulares porque a mãe já passou os 40 anos e o pai já passou os 50 anos. E tinham perdido duas filhas. Sim, com difteria, com o espaço de 2... Isto faz mais vezes pensar em algumas coisas que nos acontecem nas nossas vidas, se calhar, e que é a recorrência de certas coisas. A mãe de Tomás de Melbrenner já tinha perdido os seus pais, os dois no mesmo dia, durante uma epidemia de cólera. E a desgraçada, quase 30 ou 40 anos depois, vai perder duas filhas com um espaço de 2 dias por causa de uma difteria. São coisas que ao mesmo tempo é curioso, como às vezes se repetem coisas nas nossas vidas. O que é facto é que quando estas crianças morrem, a senhora tem um desgosto enorme, deixa de sair de casa durante anos. Iria à missa e pouco mais. E, portanto, isto deve ter sido uma coisa difícil, uma provação difícil. E é os tais milagres que às vezes acontecem para nos alegrar e, de repente, sem que já ninguém o esperasse, ela engravida e tem este filho fora já da época, que já ninguém, já é mais um neto. Aliás, ele tem umas frases engraçadas a explicar isso mesmo, em que, de alguma maneira, ele se sente mais como um neto do que como um filho, ou é tratado sobretudo como um neto, porque os pais vão levá-lo para todo lado, até porque ele vai ter uma doença muito complicada com 3 anos, uma febre cerebral tratada, sim, com uma coisa esquisitíssima, com cáusticos, que eu não faço ideia o que era, mas devia ser uma coisa horrível, porque aquilo devia queimar a cabeça, porque o pai tinha que lhe soprar na queimadura, enfim, não devia ser nada uma coisa simpática, um daqueles tratamentos que se fariam antigamente. Portanto, ele vai ser muito protegido. Ele vai ser muito protegido. Mas, ao mesmo tempo, vai conviver muito com a vida. Com toda a gente. Os pais levam-nos para as circunstâncias sociais, nas viagens. Tudo, para todo o lado. E ele é um miúdo muito atento, que está normalmente acordado e que vai tomando conta de tudo
e com uma ótima memória. Portanto, mais tarde vai escrever 2 deliciosos livros de memórias, nos quais eu também fui buscar informação sobre a parte da vida dele que não está nos diários, obviamente, que é mais ou menos até à altura em que ele faz o liceu, e que é muito interessante. É que o que é fascinante neste homem é a sua capacidade de observação e a capacidade que ele tem, para já pelo background familiar que tem, ele vai... É um miúdo que está na corte, inclusivamente, que convive, que vai nas festas dos príncipes, do Dom Carlos e do Aliás, Dom Afonso. ele é amigo de brincadeiras. Exatamente, de Dom Carlos, tanto do Dom Carlos como do Dom Afonso. Aliás, ele vai, quando morre o avô italiano, Vittorio Emanuele, e a Rainha Maria Pia vai com Dom Carlos para a Itália ao funeral do pai, ela pede ao pai de Tomás de Melbreiner que o leve para ele fazer companhia, que leve o filho para ele fazer companhia ao príncipe Dom Afonso. E aquilo são umas brincadeiras pegadas até ao dia que o Dom Luís se passa da cabeça, porque eles resolvem brincar para os telhados do Palácio da Ajuda e então aí azedou-se a conversa. Não sei se terão levado uns açoites, mas ficaram nesse dia sem jantar. Mas há histórias muito ternas, assim numa festa mascarada de carnaval, que ele não vai, apesar da aristocracia, não tem tantas posses como os restantes membros da família real, e gozam com ele e troçam porque não está bem vestido, e a Dona Maria pega nele e leva, então dá-lhe colo. E o encharcam em perfume, porque uma das coisas que lhe diziam era que ele não cheirava a perfume, porque obviamente ele diz sempre isso, apesar dos seus pergaminhos, o pai vivia do seu ordenado, ele era ajudante de campo de Dom Luís, portanto tinha um ordenado de militar e como tal viviam com algumas contenções. E ele estuda em casa até aos 14 anos? Depois... Basicamente ele não estuda até aos 14 anos. Isso. Que é mas a parte depois mais apanha a coisa muito rapidamente. Exatamente. Ele de alguma forma anda a fazer de conta que estuda, porque também ninguém o obriga a estudar. Ele é muito mimado, muito bem tratado, com um imenso carinho por todo lado, mas isso não o estragou. Não. Deu-lhe foi força. É muito interessante. É um homem, aquilo que me fascina nesta personalidade é que é uma pessoa que nós percebemos que era muitíssimo educada, o que era normal, mas era muito bem formada. Com uma capacidade de olhar o outro como igual e de saber tratar todas as pessoas. E é muito recorrente ao longo de todos os seus diários. Ele fica sempre muito incomodado pelo facto, por exemplo, das pessoas que não tratam bem aqueles que os servem. Para ele, as pessoas que estão em casa, a trabalhar em casa, são da família, são pessoas... Têm uma ternura enorme, uma forma absolutamente notável de lidar com os outros. Não é por acaso que ele depois, em plena República, com a confusão toda que nós sabemos que acontece na Primeira República, e sendo ele um monárquico que nunca deixou de ser, e conservador, e completamente, ele tem amigos de todo o lado que o vão proteger. Estava a pensar a propósito desse sentir de amor pelos outros e respeito pelos outros, as razões porque ele detestava Almeida Garrett, que não o conheceu, mas detestava o Almeida Garrett. Porque eu confesso que depois de ler também fiquei a torcer um bocadinho o nariz. Ficámos a torcer o nariz ao Almeida Garrett. Entre várias coisas que ele referia que o Almeida Garrett tinha variedíssimos problemas, além de ser um melhorengo, que, enfim, isso não é uma coisa que acontece muito recorrentemente, não era por aí. Não falava às pessoas quando entrava em casa de alguém, nunca respondia nem bom dia nem boa tarde ao que os serviçais, como ele diz, a palavra que lhe dirigiam, portanto já eram invisíveis. Já não estamos a gostar da conversa, mas pior, há uma cena com a mãe, porque a mãe, ao ficar órfã, vai ser recolhida pelos padrinhos, que eram ingleses. E a madrinha, há uma cena com um bibelô que se parte e a criada, para não dizer que foi ela, acusa a criança que tem 11 anos ou 12 anos. E a miúda diz, normalmente, não fui eu, e então há um castigo, muito à inglesa, diga-se passagem, aqueles castigos século XIX, aquela secura, que foi encher-lhe a boca com pimenta. E quem é que agarra a criança?
Almeida Garrett, que se ri alarvemente da aflição porque daquela... ela quase sufoca com essa pimenta na boca. E, portanto, eu percebo lindamente e também passei a olhar para o autor das Viagens na Minha Terra com um olhar muito pouco simpático. Ora bem, Tomás de Melo Breiner. Estou à conversa com Margarida Magalhães Ramalho, autora de uma grande biografia, de uma notável vida que foi reunida em parte neste diário de tantas décadas, o livro agora publicado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Como é que ele opta, ou porque é que ele opta pela vida de médico? Ele nunca explica não há na família direta. Terá um pouco a ver com isto, com o querer ajudar os outros? Eventualmente. É engraçado, porque aquilo que ele verdadeiramente gostava de ter sido era oficial de marinha. Sim. E só não é oficial de marinha... Espírito viajante e aventureiro. E porque adorava o mar. Sim. À semelhança do seu grande amigo Dom Carlos e do seu grande amigo António Pinto Basto, que virá a ser o comandante do Iate Amélia, o Nico. Ele adora o mar e a preocupação sempre dele desde miúdo, até com um amigo, um vizinho inglês que morava junto a eles na Junqueira, era ir ver os barcos que chegavam ao Tejo e estar no alto do telhado da casa a ver os barcos e o rio. Portanto, ele tem... E aquilo que ele queria mesmo era seguir essa carreira. Esses amigos ingleses chegam até a conseguir uma forma dele entrar na Marinha Britânica, só que o pai já está muito, muito velhinho, bastante doente, e fica muito aflito com a ideia de ver o filho partir, e ele não tem coragem de deixar o pai e fica. E, portanto, acaba por ficar, depois vai fazer os seus estudos, até de uma forma muito interessante, tentar fazer sempre 2 anos num ano só, para poder dar ao pai o gosto de o ver, pelo menos com o liceu terminado. Não consegue, porque chumba latim. E, portanto, ele não indo para a carreira, não indo para a Marinha, ele escolhe depois a medicina, ele depois vai para a Politécnica fazer as provas e, provavelmente, por isso, também pelo gosto de fazer qualquer coisa de útil, acabará por seguir medicina. É uma profissão que ele, engraçado, ele não vai gostar nada de fazer clínica privada. Não gosta da clínica privada, acha que a maior parte das pessoas dos seus clientes, muitas vezes são muito emproados, pagam mal ou não pagam, por simplesmente. E o que ele gosta mesmo é da parte da investigação, do trabalho e, sobretudo, do trabalho hospitalar. Ele tem um grande amigo, um grande mestre. É, de facto, nessa ligação com Sousa Martins também que se estabelece um exemplo a seguir. Sousa Martins devia ter sido também uma figura excepcional. Ainda hoje sentimos isso. Exatamente. A tal ponto nas homenagens. Que, sendo que Sousa Martins era ateu, não era católico. Tomás Melo Breiner, católico, convicto, convida-o para padrinho de um dos seus filhos. Portanto, porque lhe reconhece a qualidade humana, e é isso que eu gosto imenso de Melo Breiner, é que ele preocupa-se com a qualidade humana das pessoas. Não é se é monárquico, se é republicano, se é bolchevique, se é anarquista, se é vermelho, amarelo ou às pintas. Ele quer, é uma questão de caráter, e eu isso acho fantástico. E esta questão das prostitutas é muito comovente, porque ele de facto tem uma ação impressionante, sem preconceitos. Nenhuns. Olhas como pacientes que necessitam de até apoio. Quase como amigas, se quiser. Sim. Aliás, é comovente, de facto, quando ele morre, porque elas publicam aquele um anúncio no DN, no Diário é muito de Notícias, bonito. É fantástico. Eu quis acabar o livro com aquilo porque achei que era a melhor... Porque elas não podem ir ao funeral, ou não sentir-se-ão deslocadas. Elas irão sempre, como foram aos funerais da filha e do neto, mas ficando afastadas à parte, espreitando atrás dos jazigos, e ele diz isso, vi as minhas doentinhas, coitadinhas, atrás dos jazigos, tiveram... Portanto, elas têm essa característica. E depois, quando ele morre, elas publicam um anúncio no Diário de Notícias a agradecer-lhe, de facto, tudo aquilo que ele tinha feito por elas, que é mais do que um pai, porque ele trata-as. E como é que isso é recebido pela sociedade, esse amor dele por as querer ajudar? Eu acho que de alguma forma, isso agora aquilo que eu vou dizer, talvez nem seja uma certeza. Não é uma certeza, nem mas uma intuição. É uma intuição. Eu acho que a sociedade da época, dentro da aristocracia, e estamos a falar de uma aristocracia
de facto, isso era compreensível e aceitável porque era uma coisa de uma... porque as pessoas tinham por hábito a caridade, se quiserem, mas também um bocado preocuparem-se com os seus, voltamos à mesma conversa, dos seus empregados. É muito interessante, por exemplo, eu outro dia, por acaso, passei na Quinta da Várzea, ao pé de Lamego, e fiz questão de lá meter o nariz, porque era onde a filha morou, e porque ele refere essa circunstância, e eu fui lá confirmá-la, que na capela da Quinta da Várzea há uma lápide do dono da casa. Ao lado da lápide do dono da casa está uma lápide do criado que o serviu durante 70 anos e que ele chama que trabalhou, foi meu criado, não sei o quê, mas que foi mais do que tudo um grande amigo. É esta maneira de olhar as pessoas que um certo número de pessoas de uma certa sociedade tinham, provavelmente, isso já não aconteceria numa burguesia. E, aliás, há uma frase do livro engraçada, já não sei quem é que diz isso, acho que é o próprio Sousa Martins, que diz qualquer coisa como o que Mel Brainer não tem a paciência para essa burguesia com os seus, no fundo, a querer armar-se ao pingareiro, basicamente. E, portanto, isto de alguma forma entra também nas chamadas obras de caridade, se calhar, mas no caso de Mel Brainer ele não está a fazer uma obra de caridade. Ele nem sequer está a fazer uma coisa para ser reconhecido. Ele é genuinamente assim. Tanto que há uma das suas doentes que teria sido amante de um ministro espanhol e ele diz, ela deve ter sido muito bonita, porque vi a fotografia, ela é muito bonita. Coitadinha, estava a morrer, o último gosto que teve foi uma garrafa de groselha que eu lhe trouxe, que ela adorava. É este tipo de coisas que eu acho que tornam este homem uma figura muito interessante, para além do facto de nos dar uma visão de Lisboa absolutamente, e até do país, mas sim, Lisboa sobretudo. Da sociedade. E aquele certo que eu li no início, à volta do Hospital do Desterro, que... como o tempo passou, imagine-se que os hospitais hoje estão todos impecáveis e sem necessidades nenhumas. O Hospital do Desterro tinha muitas carências e ele consegue que... Nem luz tinha. Não sei se amigos, se pacientes ou ex-pacientes contribuam com aquilo que têm. E então há um empreiteiro que vai pintar as paredes, o Grandela, que oferece o homem loiças. mesmo, oferece loiças e o que for necessário. Inclusive, os medicamentos para a sífilis são oferecidos por um amigo farmacêutico. Portanto, um médico salva vidas, obviamente, mas ele salvou muitas à conta desta iniciativa. Sem dúvida, porque chamar outras... ninguém o ouvia, e isso também é uma recorrência na nossa terra. Eu conheço alguns amigos médicos que se riem com essas partes. Ele ia para os jornais, ia refilar, andava de ministério em ministério, dizer isto não pode ser, não era a mesma coisa que nada. Então, se eles não resolvem o problema, vamos resolvê-lo de outra maneira. E vai resolvê-lo fazendo anúncios no jornal, indo maçar as pessoas todas, os amigos, que ele sabe que tem dinheiro, chamar um bocadinho as pessoas à consciência, e o que é facto é que ele transforma aquela enfermaria quase numa enfermaria modelo. Há um artigo do jornal O Século, portanto um jornal republicano, e que faz um relato extraordinário daquilo que ele diz e daquilo em que o próprio redator que vai fazer a entrevista, daquilo que ele assiste, da forma como as pessoas são tratadas e do que ele fez, de facto. Porque o Hospital do Desterro nem luz tinha durante a noite. As desgraçadas não tinha cirurgiões, mas também os cirurgiões sem luz... Não serviam para nada, porque nem sequer um coto de vela teriam. Quer dizer, é uma coisa... Não havia uma cozinha para aquecer a comida. Aquilo é uma coisa horrível. Esperemos nunca mais voltar a passar por uma cena destas. Enfim, que não haja anexos com doentes oncológicos, por exemplo. Pois... Ora, ele passou então por esses diferentes poderes. A Margarida Magalhães Ramalho chama-lhe um cronista da vida portuguesa recente, por causa dessa experiência da monarquia, da Primeira República e do advento do Estado Novo. Este livro, a partir da escrita diarística de Tomás de Mel Brainer, dá-nos tantos dos momentos agitados dessa época, por exemplo... No final da Primeira República, as entradas sucessivamente é de um país em guerra, ou pelo menos de uma cidade em estado de sítio. Aqui nos fala dos idos de março
É difícil de imaginar o que seria viver em Lisboa no final da Primeira República. No entanto, milhares de pessoas tiveram de o fazer. Existem muitos e bons estudos historiográficos sobre este período. Contudo, a leitura do diário de Tomás de Melo Breiner, com os seus relatos cotidianos, dá-nos uma visão mais real, por vezes angustiante, até desse dia-a-dia em tensão permanente. Na impossibilidade de transcrever tudo o que relata, optamos mais uma vez por sequenciar a título de exemplo alguns dias do mês de março de 1920, durante o qual muita coisa aconteceu. No início do mês, o governo demite-se. Convidado a formar um novo, António Maria da Silva desiste por não ter o apoio popular. É então chamado António Maria Batista, com o objetivo de solucionar as greves que se sucedem a um ritmo vertiginoso. Metalúrgicos, construção civil, indústria do mobiliário, correios e funcionários públicos. O antigo ministro das Finanças, Ramada Curto, defendeu que, por não serem proletários, os empregados do Estado não tinham direito a fazer greve. Março foi também um mês marcado por atentados bombistas, confrontos violentos entre o operariado e a GNR e tumultos no Parlamento. Temendo uma revolução bolchevique em Lisboa, uma flotilha inglesa faz exercícios de tiro em frente ao Terreiro do Paço. Como as notas de Melo Breiner falam por si, dispensam-se mais comentários. A primeira, relativa ao dia 2 de março, não tem aparentemente nada a ver com a insegurança que se vivia e com a falta de perspectiva de um futuro tranquilo. Ou teria? 2 de março. Dali fui à rua de Arriaga, 47, onde vi o cadáver do general José Emílio da Cunha Santana Castelo Branco, que ontem se suicidou atirando-se do arco da Rua Augusta abaixo. Pobre homem. Foi um acesso de neurastenia aguda que o levou ao desespero. Tinha 70 anos, era inteligente, bom, culto, pertencia à engenharia militar e foi lente na escola do Exército. 3 de março. Continuam os boatos sobre a Revolução Bolchevique. Os burgueses andam assustadíssimos. Eu nem por isso me apoquento. É capaz o bolchevismo de não ser tão mau como se diz. E virá ele. Isto é um país de surpresas. Só se fala em greves, até de funcionários públicos. 4 de março. Logo de manhã constou que havia greve de telégrafo, correio e funcionalismo. Saí e logo vi a Faculdade de Medicina fechada. No hospital também quiseram fazer greve, mas eu, acompanhado pelos alunos do 3º ano, não deixei. Vim almoçar a casa. Na Baixa, grande aparato bélico por causa da greve dos funcionários públicos. Calculo que o governo hoje no Parlamento se irá abaixo. Parece que o tal ministério que se formou de madrugada com o jacobino António Maria da Silva já foi a terra, o que não admira. Assim vai tudo. E não se vê solução, pelo menos nacional. E seguimos por este mês de março agitado, com tantas greves, coisa que também já não acontece. Nomeadamente nós hoje, que para nos encontrarmos, houve aqui alguma dificuldade com as greves dos comboios e o trânsito subsequente. Margarida Magalhães Ramalho, Tomás de Melo Breiner, ora, ele sendo amigo da família real como era, como é que lidou com o fim da monarquia, como é que ele lidava com os diferentes poderes? Para ele, Dom Carlos é uma referência. Dom Carlos é o rei. É um amigo para já, mas é um amigo que ele respeita muito como monarca. É um amigo que ele respeita e respeita enquanto rei. E pela forma como ele tenta, e nós hoje sabemos que isso é verdade, que ele tenta, de facto, fazer uma série de alterações, mas que não tem qualquer hipótese. Os sucessivos governos e os próprios partidos monárquicos não o apoiam de maneira nenhuma. E, portanto, o Dom Carlos tem o desfecho trágico que todos nós sabemos. O Dom Manuel, ele gostava muito do príncipe Dom Luís Filipe, achava muito bem preparado para ser rei. O Dom Manuel, ele chama-lhe o reizinho. É assim um bocadinho depreciativo. Ele gosta dele, como é óbvio, porque o viu em camisa de noite em pequenino, porque tinha uma ligação afetuosa e afetiva com ele desde pequenino, mas acha que ele não tem fibra de rei e, sobretudo, durante o tempo que reinou, era completamente manipulado pela mãe e pela figura muito pouco estudada, e é uma pena. Seria interessante perceber-se se... Estou a sentir aí algum interesse. Não sei, porque não é fácil, mas é uma figura que para Melo Breiner é, de facto, a alma negra do fim da monarquia, que é a Condessa de Figueiró. Não é só ele a pensar isso, já vi isso noutros sítios, mas que nós não sabemos exatamente porquê. Mas que ela tinha uma ascendência enorme sobre a Rainha Dona Amélia. E ela vai acompanhar a Rainha Dona Amélia no exílio. Agora, ele não gosta, de facto, acha que ela foi uma das grandes responsáveis, chega a dizer que a República deveria dar o nome dela a um couraçado, em homenagem ao trabalho que tinha feito para que a República viesse. Portanto, o Dom Manuel
quando se vai embora, ele tem, obviamente, um grande desgosto com isto, mas o comportamento do rei no exílio muitas vezes exaspera-o. Porque o Dom Manuel, e isto é uma sensação, não tenho nada que prove isso, mas a ideia que me dá é que o Dom Manuel, a certa altura, também não está nada interessado em que se volte a repor a monarquia em Portugal. Ele não sei se ele quererá voltar. Ele, apesar de tudo, está em Inglaterra, está tranquilo, pode tratar dos seus livros antigos, que é o que ele gosta, porque ele tem reações muito pouco normais para uma pessoa que quisesse, de alguma forma, reaver o seu trono. Inclusive a forma como ele trata os outros monárquicos. Está bem que os outros monárquicos, se calhar, também não eram assim tão interessantes como isso. O próprio Melbreiner várias vezes diz: Deus nos livre de regressar esta monarquia outra vez. Estão mais preocupados com o chapéu que vão usar do que outra coisa qualquer. Ele é muito crítico, e é isso que é muito interessante. É que o facto de ser monárquico não o cega. Ele consegue ver os erros e os defeitos daquilo que o rodeia, e isso é muito interessante. E ele vai se exasperar e diz algumas coisas a Dom Manuel mais duras, e há uma altura em que ele diz: eu só não lhe digo mais porque sou muito amigo dele e também não, pronto. E com a República nunca tem nenhum tipo de atrito? Tem e não tem. Obviamente que com a República ele vai ter atritos, como é óbvio, mas como ele se mantém fiel a si próprio, aos seus princípios e ao seu trabalho, ele é muito respeitado. Inclusivamente António José de Almeida, Afonso Costa. Ele, aliás, gosta imenso do Afonso Costa, o que para mim já é uma coisa curiosíssima, que ele continua a achar que o Afonso Costa, apesar de tudo, apesar de jacobino, é o mais inteligente e aquele que poderá alguma vez fazer alguma coisa de jeito. Há estas nuances engraçadas em relação à República, em que ele fala com as pessoas. Ele não gosta do Bernardino Machado. Aliás, usa um termo que eu acho absolutamente maravilhoso, não é dele, é do Guerra Junqueiro, que chama ao Bernardino Machado um lírio enxertado em cicuta. Portanto, eu acho que isto é absolutamente genial. É sibilino. É muito afiado. Muito afiado. Mas ele tem algumas esperanças, e a certa altura ele próprio também perde as esperanças de, quer dizer, de facto a República esborou, eles vão se agredir a si próprios. É um problema que é muito assustador, é que quando começa, logo nos primeiros tempos da República, de facto, há três grandes partidos, ou há três grandes blocos, e eles nunca se vão tentar unir para levar a cabo aquilo que era a ideia, que era uma república. Eles vão se degladiar uns aos outros. Um bocadinho como aconteceu na monarquia também, não é? Como vai acontecendo aqui e acolá, porque isto, os geringonças nem sempre acontecem. Vão-se comendo uns aos outros, independentemente se aquilo pode ser útil ou não para eles. E depois ele tem noção do Estado Novo, ele conhece Salazar. Conhece. Acha que ele fala bem, mas tem uma coisa engraçada. A certa altura ele diz: bom, este Salazar, de facto, ele vai transformar o país rico. Nós vamos todos ficar a pão e a laranja. É preciso empobrecer. Como digo, ele é sempre crítico em relação às coisas. Ele não embandeira em arco. Nem como Mussolini, que ele ao princípio até acha um certo interesse ao que está a acontecer, por exemplo, em Itália, porque é a direita que vem. Sim. No fundo, é aquilo que provavelmente terá acontecido à maior parte das pessoas. Finalmente sossego. Sim. Basicamente alguém isso. Com mão dura alguém que ponha, para segurar não, isto. Alguém que para esta confusão, esta balbúrdia em que se vive. Se calhar aquilo o que aconteceu no Brasil, a assistir, não é? Exatamente, e não vamos mais e sabemos longe. Como é que as coisas correram depois. Pronto, por isso receamos. E provavelmente eles vão se arrepender do passo que deram, mas isso... Vender a alma ao diabo tem sempre um tem sempre custo. O seu preço. Pronto. Aqui ele tem essa noção, mas passado um tempo ele próprio é o primeiro a dizer: caramba, eu acho que o dito Mussolini deve ser um paralítico geral, que é o último estádio da sífilis, em último grau. Quer dizer, ele dá uma forma, percebe que aquilo também já não é normal, que aquela atuação já não é correta, já não... Portanto, ele vai sempre confrontando entre... uma coisa que é a sua parte ideológica, de perceber que é uma viragem à direita e que ele, de alguma forma, entende e quer, como forma de preservar a monarquia, neste caso a Itália, mas depois também
percebe que aquilo não é propriamente o caminho, há ali qualquer coisa que não bate certo. E isso, ele acaba por ter esta, como do próprio Hitler, ele a certa altura diz, parece um macaco numa loja de loiça. Portanto, ele percebe perfeitamente que aquilo também não é uma coisa muito evidente. Um olhar arguto, mesmo que mesmo de longe, à distância e com a censura. Claro, não podemos esquecer que ela existia, não é? Daí a importância dos diários que não passaram por esse crivo. Por acaso passaram pela censura da mulher. É verdade, quando ele morreu, ela apagou muita coisa, riscou muita coisa. Apaga, infelizmente. Estamos a falar de Sofia Burnet, filha do Conde Burnet. Com quem ele tem 9 filhos. Exatamente. E muitos netos. E já não os consigo dizer de cor, também teria que ir ver, mas são 30 e tal netos. Sabemos dessa neta especial que li no início, de Sofia Melbreiner Anderson. Saber essa. E sabemos de outros 3 netos engraçados e bisnetos que ainda hoje. Mas imaginar naquele certo que li no início, ele a levar a Sofia, que parece que lia bem umas poesias, às prostitutas de Lisboa que estão hospitalizadas. É tão extraordinário. É tão bonito. Ela teria pai 10 anos. Sim. É muito interessante essa relação que ele tem com os netos todos, devo dizer. Não é com a Sofia em especial. Aliás, ele a certa altura é muito crítico e diz: não se pode continuar a tratar esta miúda de uma forma tão diferente, porque isso vai de certeza magoar os outros. O que eu acho, mais uma vez, de um enorme bom senso. Sim. Porque a Sofia, de facto, era uma criança excepcional. Ela, aos 3 anos, decorou a Nau Catrineta e declamava só tendo ouvido uma vez. E aos 10 anos andava com os Lusíadas no bolso. Quer dizer, de facto, aquilo... Toda a gente queria que a Sofia lesse poemas ou que os recitasse. Portanto, era um bocadinho a atração da família. E ele, a certa altura, diz: eu estou farto de dizer isto, não é bom. Isto vai trazer... Não, isto não... E não era. Muito pedagógico, muito bom senso, Sofia de Melbreiner, o centenário para o ano. Mas estávamos a falar dessa censura da mulher. O que é que ela terá cortado essencialmente? Coisas, ela corta... Não, isso percebe-se muito bem o que é que ela corta. É muito fácil de perceber. Ela corta, é engraçado, ela corta algumas coisas sobre a Rainha Dona Amélia e o Rei Dom Manuel. Provavelmente alguns desabafos mais azedos. Um deles é seguramente um desabafo muito azedo, que é na noite do 5 de outubro de 1910, em que ele diz que a rainha aparece em Mafra com ar feroz e acorda o filho e obriga-o a assinar um decreto, e depois tem uma parte que está censurada, como aliás está censurada a parte referente à Condessa de Figueiró. Algumas coisas em relação a Dom Manuel também são censuradas mais tarde. Sobretudo, o que ela censura são coisas relacionadas com a família dela, com a família Burnet, e sobretudo com os dramas inerentes à herança da família Burnet. Portanto, o Conde Burnet, o sogro, morre, depois morre a sogra e os filhos engalfinham-se todos, como acontece nas grandes heranças, e estouram com tudo também. E, portanto, ela, de alguma forma, vai tapar aquilo que ele terá, os desabafos terá tido sobre os irmãos dela ou sobre a família, não sei. Pode ser que como é que ela fez? Riscou? Ela risca, infelizmente risca com a mesma tinta com que ele escreve, portanto porque é mais... Ainda dava para ir meter aquilo numa... Embora eu outro dia falando com o Dr. Silvestre Lacerda, da Torre do Tombo, poderá haver eventualmente um dia a possibilidade, com as novas tecnologias, talvez, se valer a pena, espreitar o ele também escrevia muito sobre a relação do Dom Carlos com a Dona Amélia. Ele diz de não serem felizes um com o outro, ele diz de não uma coisa gostarem um do outro. Absolutamente mortal. Há um dia, os reis faziam anos de casados a 22 de maio e, uns 7 anos depois do casamento, talvez, ele diz: hoje é o dia do aniversário do casamento de Suas Altezas, mas eu não vou dar-lhes parabéns porque acho que é uma hipocrisia. Duas pessoas podiam ter sido felizes, cada uma por si só, e que no fundo estão tão infelizes juntas, e portanto há ali nitidamente um reconhecimento da existência de problemas de facto, provavelmente de maneiras de olhar a vida muito diferentes. Isso eu não tenho a menor dúvida, já me tinha apercebido disso em trabalhos anteriores relacionados com o Dom Carlos, que eles de facto são duas pessoas com mundos muito diferentes, ou pelo menos com olhares sobre a vida muito diferentes. De qualquer dos modos, o Tomás Melbreiner vai de alguma forma fazer as pazes com a rainha depois do exílio. E ele mesmo diz, a certa altura,
a rainha, depois do exílio, tornou-se uma pessoa completamente diferente e tem feito imenso e, de alguma forma, eu não sei se já não me lembro se ele se diz a palavra exatamente, redimiu-se, mas é qualquer coisa como isso. São muitas histórias as que encontramos ao longo destes tantos anos. São 36 anos de diários de Tomás de Melbreiner. Tantas coisas que sentimos que é como se o tempo não tivesse passado, ou que a história de facto seja cíclica. Por exemplo, aqui escreve Margarida Magalhães Ramalho: no início de dezembro, Júlio Dantas queria fazer crer que o acordo ortográfico proposto por Portugal estava a ser muito bem recebido pelo Brasil. Afinal, não era bem assim. Cita: depois, sessão na Academia das Ciências presidida pelo Júlio Dantas, que leu o relatório da sua viagem ao Brasil. Disse que por lá todos querem aceitar a reforma da ortografia que a República decretou aqui. O que não é verdade. Soube quando, no ano passado, passei pelo Rio de Janeiro e pela Bahia, que por lá chamam a ortografia oficial portuguesa, de 1911 para cá, escrita de carbonário, tendo rejeitado as edições dos clássicos escritos à moderna. Histórias antigas que sempre se repetem, acrescenta Margarida de Magalhães Ramalho. Depois é também um livro para encontrarmos diferentes facetas. Estava aqui a olhar também para um outro excerto sobre os problemas de receber direitos de autor que ele tem, porque publica ainda publica em dois vida. diários. Não, o primeiro, um só volume, deixa o segundo. O segundo deixa-o praticamente acabado e é o filho já que o publica. E teve uma grande recepção e o livro vendeu-se muito bem em Lisboa. Tanto é que o livro esgotou e ele continua esgotadíssimo. Portanto, ele esperava que aquilo correspondesse a um montante substancial, mas a parceria a M. Pereira não lhe agradou muito nesse aspecto. Tinham-lhe dito que iria provavelmente render, já não sei quanto, um conto de reis, 2 contos de reis, qualquer coisa por aí, e de facto aquilo que lhe dá é uma coisa bastante menor e ele queixa-se porque ele de facto, e por isso ele mantém essa tal clientela da clínica privada, do consultório, mantém por necessidade. Claro. E é uma necessidade porque é uma família grande, porque o facto, como deve ter visto aí, ele está há 20 e tal anos a dar aulas de borla, basicamente. Depois, finalmente, faz o doutoramento, vai dar aulas, já está no quadro, já está tudo, mas ninguém lhe paga. Está há não sei quantos anos sem receber, porque como ele é monárquico, é sempre aquelas velhas tricas, vão tentando os sucessivos governos, uns passam para os outros, e a certa altura ele está quase 6 ou 7 anos sem receber. Pois é. E a prole quando morre, ainda não tinha recebido tudo o que lhe estavam em dívida. Portanto, isto, de facto, ele vivia com algumas limitações. Obviamente, não podemos dizer, fome, não passava fome, vivia numa bela casa, tinha a sua família, com certeza. Mas tinha que trabalhar muito, até porque tinha um problema menos bom ou menos simpático com um dos filhos, que ocupava, no fundo, que acabava por necessitar de um apoio financeiro maior, porque tinha problemas de saúde, e isso também era contabilizado, e ele muitas vezes tem que ajudar os filhos, e portanto... A vida não foi fácil e isso também afetou a saúde, a questão eu estou convencida disso. Das preocupações familiares. As suas preocupações familiares vão de alguma forma pesar também na sua nostalgia, porque ele tem uma certa nostalgia. Há um pendor. Eu acho que ele, de alguma forma, acaba por ter, a determinada altura, ter aquilo que hoje nós chamamos uma depressão, que não é curada, porque ninguém... É uma neurastenia. Aliás, ele vai fazer uma viagem de barco que lhe é muito bem-vinda, porque ele gosta muito de mar. Gosta muito de mar. A ideia vai até a América do Sul, não é? Vai até Buenos Aires, onde encontrou Viana da Mota, que ele conhecia lindamente, e a Ocenac, que era outra pianista que tinha tocado várias vezes em casa dele, porque ele, além de mais, era um melómano e um grande apreciador de música, e tinha amigos também. Era um esteta e conheceu muita gente, e também aqui encontramos, ele em criança, naquela fase de andar com os pais por todo lado, conheceu Sarah Bernhardt. É verdade. Conheceu essa de Queiroz. Essa de Queiroz muito bem, que ele depois vai manter até a ligação com essa de Queiroz. O Bilhão Pato, ele conheceu uma quantidade. O Guerra Junqueiro, seguramente. Mas também... O Essa descreve-o como uma espécie de Flaubert educado. Exatamente. Também é uma bicadazinha de... Engraçado. Mas mesmo do ponto de vista internacional,
Ele vai conhecer pessoas absolutamente... Ele conhece o Segovia, O Andrés. vai conhecer o Rubinstein, vai conhecer o homem do prémio Pulitzer, que ele trata em Lisboa e que lhe mandam à fava, porque ele é muito mal criado, e ele diz, mas não, virei-lhe as costas, não estou para o aturar. Portanto, ele vai conhecer montes de pessoas. Conhece o Vítor Hugo, em França, quando está a estudar ainda em França, Ele a fazer especializa-se em em França. venerologia, ou uma coisa, é pior do que isso, é dermatovenerologia. Exatamente, é uma palavra difícil. E um trabalho médico que também não devia ser fácil. Conhece Vítor Hugo, conhece muita gente, inclusive já mais velho, os filhos relacionam-se, por exemplo, com José Almada Negreiros. Mas esse é um grande amigo. Aqui esse certo. Durante o mês de maio, Breiner recebe em sua casa para jantar o amigo dos filhos, com quem tem grande empatia. José de Almada Negreiros cita Margarida Magalhães Ramalho: vim jantar a casa com as sobrinhas Emília e Anica, filhos Gonçalo e Neco, e o Almada Negreiros, José. Este rapaz tem talento e faz-me a maior pena porque é pobre. Que bem ele desenha, com que graça. Foi companheiro dos pequenos em Campolide e agora trata de ganhar a vida como pode. Mas a vida é dura. O rapaz não tem mãe e o pai é como se não existisse. Vive em Paris e é jornalista. Almada acabara de regressar de Paris, onde estivera largos meses, sem querer contactar com o pai ou pedir-lhe ajuda, já que este se esquecera dos filhos após a morte da mulher. Vivera na capital francesa com grandes dificuldades, deitando mão a vários tipos de trabalho. Apesar das amizades que fez com outros pintores, nomeadamente Picasso, Paris não lhe deixaria por isso grandes saudades. De regresso a Lisboa encontra uma cidade sem alma. No jornal manuscrito Parva, que fazia com as suas 4 amigas do Clube das 5 Cores, escreve que, quando cheguei a Lisboa, tudo estava mais pequenino. Mesmo assim, promove uma exposição de desenhos seus no Salão Nobre do Teatro São Carlos. E seguimos por aqui, porque isto é uma crónica de um tempo também. É verdade. Mas esta dizia que foi uma amizade ele tem uma amizade muito forte com o Almada Negreiros. É muito interessante, porque o Almada é amigo do Gonçalo, que é o filho, que é arquiteto, que ainda irá, ele vai morrer também relativamente novo, morre em 1948, mas que vai ser um dos arquitetos da exposição do mundo português, porque ele fazia parte dessa geração, do Cotinelli Telmo, do Segurado, etc. Portanto, e amigo do Almada, do Eduardo Viana, e toda esta gente passa lá por casa. Mas com a Almada Negreiros a ligação é mais forte, porque mesmo quando o Gonçalo já não está em casa, ou porque está internado, ou porque está fora, o Almada Negreiros continua a ir almoçar e jantar recorrentemente lá em casa, e vão um dia os dois a um espetáculo do Coliseu e vão a seguir cear ao Bristol para ele ver o quadro que o Almada tinha feito para o Bristol. Portanto, há uma ligação, há uma proximidade. E ele gosta imenso dele. O que é muito curioso, nós, de alguma forma, conseguimos imaginar. E, aliás, este homem tem uma coisa que é dos poucos em Lisboa, que vai ser adepto fervoroso dos ballet russos também. Temos aqui um capítulo sobre isso. Tudo isso mostra que ele sendo... E do Rui Coelho, e tudo, há uma série de gente que depois frequentava a sua casa. Aliás, porque havia uma coisa, uma forma de viver da época, que também é interessante, em que as pessoas eram convidadas para jantar, ou que seja, artistas, mesmo artistas que vinham, por exemplo, a São Carlos, e ele não os conhecia de parte nenhuma, um pianista qualquer que vem, como é Natal, e ele acha que ele vai estar sozinho, convida para passar o Natal em casa dele. Portanto, era normal ele convidar no fim de um espetáculo que gostava muito de um pianista, de um violoncelista, ou que fosse, até que ele próprio tocava violoncelo, convidava para jantar em casa e, portanto, havia um viver do gosto e uma educação do gosto que ele teve, que transmitiu aos filhos. Claro. A Prole deu conta disso em vários casos. Tomás de Melo Breiner, este tempo todo que passou com ele mexia consigo. Ele viveu consigo durante estes anos em que trabalhou. Eu vivi com ele nesse, que foi uma coisa estranhíssima. É como se fosse um amigo. Não é bem um amigo, por causa da idade. Eu acho que eu vi-o quase como uma pessoa de família com quem me envolvi e que no fundo acompanhei a vida dele desde o banco da escola até ao dia em que morre. É muito estranho. Eu tive um vazio enorme quando acabei de ler os diários e depois fazer o livro, aquilo volta. Mas quando isto tudo acaba, fica
Sabemos qual é a melhor solução para isso. É fazer outro. E então, temos projetos. O que é que anda a fazer, Margarida? Anda a fazer muita coisa. Cada vez que cá vem, traz-nos sempre projetos apetecíveis e estimulantes. Não, de livros agora não. Por acaso continua estou a fazer uma coisa a sua curiosa, ação no Museu de Vilar Formoso. Até porque o Museu de Vilar Formoso está, embora nós não consigamos ainda divulgá-lo bem, mesmo assim está a ter uma grande projeção, sobretudo nos Estados Unidos, obviamente, por causa dos refugiados. Está a vir imensa gente de lá. Neste instante já não é só de lá, do Luxemburgo, de Israel, enfim, o museu está a ter uma vivência importante e nós estamos, de vez em quando organiza-se passeios a partir de Lisboa para ir lá, que é uma coisa interessante, e neste instante fui convidada para fazer também uma outra coisa, não é pegar no museu e adaptá-lo a uma outra realidade, e que é o Luxemburgo. Aproveitando um acontecimento que vai lá ter lugar daqui a um ano, eles querem pegar no museu, transportar aquilo que é transportável em termos de conteúdos para lá, mas fazendo uma ligação maior com a ligação entre Portugal e Luxemburgo. E essa ligação passa pela família grande-ducal do Luxemburgo, que são descendentes de um rei português, do rei Dom Miguel, e, por outro lado, da questão dos portugueses estarem em massa representados no Luxemburgo. Portanto, isto não tem só a ver com a questão dos refugiados ou com a questão da passagem por Portugal, mas uma questão cultural também, da questão da Grande Duquesa, que passa por cá, com o governo no exílio, etc. e tal, mas também depois é quase como um círculo, porque se migraram para cá por causa de uma guerra luxemburgueses, ou passando por aqui, não migraram, mas passando por aqui a caminho do outro lado, com o Estado Novo, com a guerra colonial sobretudo, há muita imigração portuguesa a sair daqui para o Luxemburgo. Portanto, é um movimento, é uma exposição a dois tempos. Nos conteúdos, uma parte... Replicar-se-á lá, com certeza absoluta, com, obviamente, grandes enfoques em histórias que eu tenho estado a levantar de pessoas que vivem ou cá e que vieram nessa altura e que cá ficaram, ou de pessoas que depois regressaram ao Luxemburgo e, portanto, mas que passaram por cá na mesma. Portanto, é uma coisa um bocadinho diferente. E, por outro lado, olha, vou fazendo outras coisas, porque isto eu bem sei, não consigo parar. Bem sabemos, porque ao longo dos anos temos conversado sobre tanto dos seus projetos da historiadora e investigadora Margarida de Magalhães Ramalho. Tanta história nos tem devolvido ao conhecimento, ou dado ao conhecimento. E agora mais uma desta vida de Tomás de Melo Breiner, relatos de uma época, do final da monarquia ao Estado Novo, livro editado pela imprensa nacional Casa da Moeda. Margarida de Magalhães Ramalho, muito obrigado por este regresso. Obrigada eu.